Estou fazendo esse vídeo aqui para todos vocês em razão do feriado de hoje. Hoje é um feriado que a maioria dos cristãos, principalmente os cristãos católicos, comemoram como sendo o corpo de Cristo. Por isso é o feriado chamado Corpus Christi. Mas você sabe onde esse feriado tem origem e o que nós podemos aprender dele? Bom, esse é um feriado católico e é um dia que para muitos é considerado sagrado, santo. E ele tem a origem ali no século XIII, com o Papa Urbano IV, que em uma bula ele decreta sendo esse o dia de celebrar o corpo do Senhor, fazendo menção do sacrifício do Senhor na cruz. E por que eles consideravam o corpo de Cristo sagrado e fizeram um feriado? Porque no Concílio de Trento, eles decretam que na celebração da Eucaristia acontece a transubstanciação. Quando o sacerdote católico ele consagra ali o pão e o vinho, para ele está havendo uma repetição do sacrifício de Cristo. E o vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus. E o pão se transforma, naquele momento de consagração, literalmente no corpo de Cristo, no corpo de Jesus. Então ali ocorre uma repetição do sacrifício. Nesse sentido, eles resolveram formular um feriado em memória ou em homenagem a esse corpo. Por isso, Corpus Christi, o corpo de Cristo. Para nós traz a lembrança do quê? Nós não cremos na transubstanciação. Porque Jesus disse, quando ele disse que deveríamos comer da sua carne e beber do teu sangue, eram símbolos. Ele estava apenas se referindo do seu sangue, o vinho como sangue, do seu sacrifício, assim como o pão do seu corpo. Portanto, ter parte no corpo e no sangue do Senhor é, primeiro, ter sido salvo por esse sacrifício, ter crido nesse sacrifício, ter entendido que é só através do seu sangue e do seu corpo, ou seja, sua morte na cruz, que somos salvos. É colocar nossa fé nesse sangue, vinho, e nesse corpo, pão. É colocar nossa esperança nele, a fim de recebermos perdão dos pecados, assim de sermos salvos. E é isso que Jesus quis dizer. Portanto, não acontece no momento da ceia uma transubstanciação, mas são símbolos. Símbolos do quê? Da crucificação, da morte de Jesus, que é a causa de sermos perdoados. E então, toda vez que tomamos a ceia, nós relembramos o sacrifício de Cristo e o que ele fez por nós. Relembramos que só chegamos diante de Deus pelo Filho, que só herdamos a vida eterna por graça e não por nossos méritos. Foi através daquele corpo que se fez pecado em nosso lugar e que foi alvo da ira divina, da flagelação divina, e foi esmagado na cruz por ter se feito pecado, e não o pecado dele, mas o nosso pecado. E aquele sangue é o pagamento, como diz em 1 Pedro, que não foi por coisas corruptíveis, como prata, ouro, que nós fomos perdoados, que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de um cordeiro sem ruga e sem mácula. O sangue, então, ali era a moeda de pagamento
por nossos pecados, ou pelo nosso resgate, que a palavra redenção significa resgate mediante um pagamento. Cristo nos resgatou da maldição da lei, da maldição do pecado, da ira de Deus, do inferno, mediante a um pagamento do seu próprio sangue. É por isso. Então a ceia ao celebrar a ceia, é relembrar o sacrifício de Cristo. E não só isso, é relembrar também a volta dele. Porque 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, está escrito: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, ou seja, todas as vezes que celebrarem a ceia, comer o pão da ceia, o símbolo do corpo de Cristo, e beber o vinho, um símbolo do sangue de Cristo. Então, todas as vezes que ceardes, o texto diz: vocês anunciam a morte do Senhor, vocês relembram a crucificação. E que mais? Até que ele venha. É um símbolo também da volta de Jesus, que um dia ele irá voltar. Ele esteve aqui na terra, ele veio pela primeira vez, ressuscitou e subiu aos céus, mas prometeu que retornará. E ele retornará outra vez. Para quê? Para nos buscar, para ressuscitar os mortos em Cristo, para buscar e arrebatar a sua igreja e para julgar este mundo, então iniciar um novo mundo, novos céus e nova terra. Então isso é para nós o feriado de Corpus Christi. É isso que nos relembra a morte de Cristo, substitutiva, em pagamento pelo resgate do seu povo, que inclui eu e você. E também um lembrete que um dia ele irá voltar. Amém, queridos irmãos? Antes de despedir, eu quero que você escreva aí de onde você me vê, de qual cidade, qual estado ou qual país. Só escreve aí teu país, tua cidade, teu estado. Vamos ver. Marília, Rafael Rodrigues, Rosinei, Japovã, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Cláudio de São Paulo, Juliette de São José dos Pinhais, Francisco de Morrinhos, William da Bahia, Alisson de Florianópolis, Edston de Maranguape, Maria da China, uau! Sinop, Maico de São José dos Campos, Rangel de Barão de Guarujá, Everton de Aracati, Ceará, Flávio, uau! Ipatinga, Daniel de Campina Grande, Jenis de Taubaté, Nordeste, Valdirene de São Francisco, Queiroz Mary de Newark, Nova Jersey, Campina Grande, Goiás. Que alegria, que alegria. Muito bom ter vocês aqui comigo, acompanhando o nosso trabalho aqui no Defesa do Evangelho, no canal Paulo Júnior Oficial. Espero que esse ministério tenha servido de grande bênção para vocês. Apesar das minhas limitações, não consegui agradar todo mundo e nem conseguirei. Apesar de ter um perfil bem particular, uma característica bem particular, Deus às vezes resolve escolher instrumentos não muito adequados para fazer sua obra. Eu acho que ele fez isso quando me escolheu. Mas espero que você tenha um bom dia. Desfrute desse feriado aí com a família. Desfrute desse feriado para pregar o Evangelho. Aproveita ele. Manda o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, para todos que estiverem em nosso alcance. E vamos terminar também fazendo uma oração. Se você pode, onde você está,
Vamos orar agora, vamos fechar os olhos. Eu quero orar por você, pela sua família. Querido Deus, eu oro para todos aqueles que estão me vendo, estão me ouvindo no Brasil e fora do Brasil. Sejam em que circunstâncias estiverem, eu peço que o Senhor venha abençoá-los. Nesse dia, que é um feriado, Senhor, que não foi promulgado pela Igreja de Cristo, nem está nas Escrituras, mas que faz menção do corpo de Cristo, que para nós tem a ver com a crucificação. É um lembrete que um dia o Senhor enviou o seu Filho e morreu por nós, porque nós não poderíamos fazer nada diante da nossa situação de condenação. Mas ele morreu, pagou o preço e ressuscitou no terceiro dia, por isso estamos salvos. E eu peço que a graça do Senhor esteja sobre esse lar, sobre esse pai e essa mãe, sobre esse marido e mulher, sobre esse trabalho, sobre essa criança, esse jovem. Que o Senhor venha, Senhor, consolar, alegrar, prover todas as necessidades do teu povo. E que o teu povo te alegre, não no que o Senhor pode dar ou fazer, mas apenas no que o Senhor é em ti, bendito Cristo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Queridos, tenham um excelente dia na paz e na graça do Senhor. Um grande abraço.